Oi, gente! Meu nome é Andréia, sou professora de espanhol e hoje nós estaremos aqui tratando de las preposiciones. Além disso, vamos ouvir curiosidades a respeito de um país, o Paraguai. A língua guarani, seus povos, seus costumes, sua gente. Espero que vocês gostem. Preposiciones. O que é uma preposição? É uma estrutura gramaticalizada. O que é isso? Uma preposição sozinha não significa absolutamente nada. Ela é invariável e ela tem a função de conectar os elementos da frase. Então vamos observar. Pensa comigo nessa frase. Hablo para Sara. Muito bem. A preposição para, ela indica, ela estrutura a frase. Eu estou falando para Sara. Mas pensa comigo, e se eu mudar a preposição para pela preposição con? Hablo con Sara. E se eu brincar um pouquinho mais? Hablo de Sara. E se eu falar hablo a Sara? Ou ainda, hablo contra Sara. Qual é a função da preposição aí nessa frase? Conectar os elementos e expor um só sentido. Vamos agora para as preposições. A, con, desde, hacia, por, sobre, ante, contra, en, hasta, según, tras, bajo, de, entre, para, sin. Bom, agora vamos ver as diferenças. Como vocês puderam notar, as preposições do espanhol são muito semelhantes às preposições do português. São as mesmas, praticamente. Com algumas diferenças. E é isso, exatamente isso que nós vamos ressaltar agora. Vamos lá? Bajo. Sob ou debaixo de. Por exemplo, quando eu falo assim, es triste vivir bajo el techo ajeno. É triste viver sob o teto alheio. Hacia quer dizer para, em direção ou por volta de, aproximadamente em. Muita gente confunde a preposição hacia com o verbo hacia. Vamos ver a diferença. A preposição hacia, ela não é acentuada. Já o verbo hacia, ele tem acento no i. Caramba, o que quer dizer hacia? É o verbo fazer no pretérito imperfeito. Fazer, fazia. Ok? Mas a preposição hacia não é acentuada e ela quer dizer em direção de ou por volta de. Se eu falo me voy hacia la ventana, eu vou em direção à janela. Agora se eu falo empecé a dar clases hacia mediados del año tal, comecei a dar aulas por volta aproximadamente em torno do ano tal. A seguir, tras. Tras quer dizer após, atrás, detrás ou além de. Pensa comigo, quando eu falo los gatos van tras los ratones, os gatos vão atrás dos ratos. Quando eu falo el cofre quedava tras el quadro, o cofre ele ficava atrás do quadro. Mas e se eu falar assim, ó, tras llegar borracho, la insulta. Eu quero dizer, além de chegar bêbado, a insulta. Vamos a seguir? Desde. Desde pode expressar tempo, lugar ou ordem. Quando eu falo assim, doy clases desde el año tal, isso expressa tempo. Agora quando eu falo assim, me voy desde Madrid hasta Guadalajara, ele está expressando lugar. E quando eu falo, desde el primero hasta el último, todos sabían lo que pasó. Isso expressa ordem. Calor lembra bebida, que lembra tererê, que lembra o Paraguai. A bebida mais popular do Paraguai é o tererê, semelhante ao chimarrão.
No entanto, o mate é ligeiramente torrado e deixado em repouso durante 8 meses em local seco para só então ser consumido com água fria. O uso desta planta como bebida tônica e estimulante já era conhecido pelos aborígenes da América do Sul. Em túmulos pré-colombianos de Ancón, perto de Lima, no Peru, foram encontradas folhas de erva mate ao lado de alimentos e objetos, demonstrando seu uso pelos incas. Meu amigo, minha amiga, as preposições, nós temos algumas preposições que indicam movimento. E é isso que eu quero trabalhar com você agora, separadamente. Vamos pensar em duas cadeias separadas de preposições. Nós vamos trabalhar aqui agora com as preposições a e hasta. Hasta quer dizer até. Quem é que nunca ouviu um hasta la vista, baby? Até a vista, baby. Agora vamos lá. Quando eu falo assim, iré hasta tu casa, iré a tu casa, qual seria a diferença entre essas duas preposições? Nestas frases, qual seria o valor semântico? Qual seria o diferencial? Quando eu falo iré hasta tu casa, eu irei até a tua casa. A preposição hasta, ela fecha, ela bate o término. Então eu irei até a tua casa e ponto. Eu não irei a lugar nenhum além da tua casa. Agora, quando eu falo irei a tu casa, eu não deixei claro que eu só irei à tua casa. Eu posso ir a um outro lugar depois. Vamos para mais uma sequência? Hacia e para. Vamos pensar. Os alunos sempre perguntam para nós, professores, caramba, o que é isso? Hacia, para, não é a mesma coisa? O hacia, ele até tem o sentido de para, né? Em direção de. Mas ele indefine o sentido. Quando eu falo irei hacia tu casa, é diferente de irei para tu casa. Quando eu falo irei para tu casa, eu determino, eu defino o sentido que devo tomar. Mas quando eu falo irei hacia tu casa, eu irei em direção à tua casa, mas não necessariamente para a sua casa. Então, é interessante que você tenha esse sentido de hacia e para. Hacia quer dizer em direção de ou por volta de. Lembrando sempre que a preposição não é acentuada. Agora vamos ver passo a passo o que pode expressar cada uma das preposições dadas hoje aqui com a gente. Vamos lá? A preposição a, ela pode expressar lugar, tempo, quantidade, modo, instrumento e finalidade. Quando ela vai expressar lugar, pensa comigo nessa frase, iremos à Espanha. Isso expressa lugar. Porque a preposição, ela conecta os elementos e a estrutura frasal te passa uma ideia de lugar. A função dela é essa. E tempo. Quando eu falo assim, ó, escrevia poemas a los 15 anos. Seria o mesmo que dizer que eu escrevia poema quando eu tinha 15 anos. Então isso expressa o quê? Tempo. E quantidade? Vendem livros a 100 pesos, ok? É a quantia, é o valor. E modo? Fueron a pie. De que modo fueron? Fueron a pie. Instrumento. Quando eu falo escrevieron a máquina, é o instrumento que foi utilizado para que o material fosse redigido. E se eu falo finalidade? Vengo a ver el director. Eu venho com a finalidade de ver e falar com o diretor. Con. A preposição con, ela pode revelar um valor de instrumento, modo e companhia. Quando eu falo escribe con lápis, foi o instrumento utilizado. Legal. E se eu falo lo hizo con poco ruído, isso expressa o quê? Modo. Como isso foi feito? Lo hizo com pouco ruído, com pouco barulho. E com companhia. Trabaja con su hermano. De. A preposição de, ela pode expressar origem,
tempo, matéria, qualidade e finalidade. Vamos pensar. Quando eu falo viene de León, vem de León, cidade espanhola, isso expressa o quê? Origem. Quando eu falo trabalha de 9 a 5, isso expressa tempo. Agora, quando eu falo la mesa é de madeira, isso é matéria. É o material de que é feita a mesa. Qualidade. Casa de color marrom. A cor da casa é marrom. E finalidade. Máquina de afeitar. Não é uma máquina qualquer. É uma máquina de afeitar. Qualifica a máquina, especifica. En. A preposição en pode expressar tempo, modo, lugar e instrumento. Vamos pensar. Quando ela expressaria tempo? Pensa na frase. Nos veremos em primavera. Nos veremos na primavera. Isso é tempo. Agora, quando eu falo habla siempre en voz baja, o que é isso? Modo. Quando eu pergunto de que modo fala, habla siempre en voz baja. Agora, quando eu tenho vive en Madrid, lugar, e viaja en avión, é o instrumento, o meio de transporte utilizado, en avión. Para. A preposição para, além de expressar finalidade, ela pode expressar movimento e tempo. Vamos pensar. Quando eu falo ven para cá, isso indica movimento e tempo. Te esperamos para Navidad. O que é Navidad? Natal. Por. A preposição por, ela pode expressar causa, tempo, lugar e finalidade. Vamos pensar nos exemplos, hein? Lo castigaron por culpa tuya. O que é isso? Causa. Agora, quando eu falo hoy por la noche, é tempo. Por el jardín, pelo jardim, lugar. Por mis amigos, hago todo. Finalidade. Para isso, por eles, faço tudo. Bom, agora nós vamos ouvir curiosidades a respeito do Guarani, uma língua falada no Paraguai. Só que antes, eu gostaria de passar para vocês uma receitinha típica, né, da comida Guarani e que é bem interessante. Gostaria que vocês anotassem, de repente. MBU. Em Guarani, se traduziria ao português por uma espécie de torta. Una cucharita de mantequilla, un huevo grande, 2 tazas de maicena, 200 gramos de queso e uma cucharita de sal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena curiosidade, né? Essa tortinha é um prato típico dos guaranis, né? E é legal também que você preste bastante atenção nessas palavrinhas novas que surgiram para vocês, que mesmo sem a tradução, foi possível entendê-las. Terra lembra território, que lembra disputa, que lembra o Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito da história da América do Sul, entre o Paraguai e uma aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra começou entre os anos de 1865 a 1870 e dizimou quase 2/3 da população paraguaia. Bom, gente, mais uma vez nós estamos aqui pregando uma peça para vocês, né? Só que dessa vez eu estou aqui com os meus super alunos, ok? E nós vamos tentar aqui corrigir uma lista de exercícios de preposições. Porque como vocês viram no estúdio, nós trabalhamos todas as regrinhas, mostramos as preposições, os usos, mas nós precisamos mostrar isso nos exercícios, que é de onde surgem as dúvidas, ok? Então, vem com a gente, só que antes eu quero te apresentar os meus alunos, hein? Fábio, Rafael, Fernanda e Kátia. Vamos lá? Bom, então nós vamos partir para a primeira frase. A intenção nessas frases, gente, é a seguinte, para você que está aí me assistindo. Eu entreguei para os meus alunos algumas frases e eles vão completar ou não com preposições. Então, vamos ver se eles vão acertar. Rafael, eu tô com vontade de começar por você hoje. Vamos lá? Vamos lá. El sábado, Paula foi viajar. Vamos lá. Bom erro, bom erro. Paula foi viajar. Quem vai a algum lugar. Então, Paula foi
a viajar, tá legal? O verbo ir, ele subcategoriza a preposição a. Existe uma estrutura no espanhol, para você que está aí bem ligadinho, que é ir mais a mais infinitivo. Show? Vamos passar para o Fábio agora? Vamos. Felipe vai invitar um amigo suyo. Caramba, perfeito. A primeira, você foi brilhante, Fabinho. Então, va a invitar. Só que, peraí, quem invita, invita a alguém. Então, fui a invitar a um amigo suyo. Show? Ligadinho aí também? Seguinte, vamos lá, Fernanda. Vamos a jugar el ajedrez. Gostei. Olha só. Vamos a jugar el ajedrez. Ela achou o artigo ali antes do substantivo bonitinho. Mas quem juega, juega a alguma coisa. Então, juega a el ajedrez. A preposição a mais o artigo el se contraem. Então, surge aí a contração al. Vamos a jugar al ajedrez. Tudo bem? Mas, professora, Ah. o que é ajedrez? Ajedrez é xadrez. Ela quer votar em Pedro. Ele quiere botar em Pedro. Isso é portunhol, amigão. Portunhol. É portunhol, porque em português a gente vota em alguém. Em espanhol eu boto a alguém. Então, ficaria aí nessa tua frase, ele quiere botar a Pedro. Tudo bem? Ligadinho aí, hein? Vamos lá, Fabinho? Vamos lá. Paquito se parece com sua madre. Boa! Bom erro, gostei. Paquito se parece com alguém é uma estrutura da língua portuguesa. Mas em espanhol, o verbo parecer subcategoriza a preposição a. Quem parece se parece a alguém. Show, Fabinho? Então fica Paquito se parece a sua madre. Show? Minha amiga Fernandinha, chegou o seu momento. Me voy hasta la ventana. Caramba, gostei, gostei, boa. Só que aí eu quero deixar bem claro que pode ocorrer uma outra possibilidade de preposição. Show, Fernandinha? Esse hasta aí tá perfeito, mas também existe a preposição hacia, que quer dizer em direção de ou por volta de. Só que aí você tem uma particularidade de uso. Quando eu falo me voy hasta la ventana, eu vou até e não vou além dali. Agora, quando eu falo me voy hacia la ventana, eu vou em direção, posso até ultrapassar. Tudo bem? Então, nesse caso, eu posso usar hacia. Irá hacia tu casa? Pode. Se você indefine o tempo, se você indefine o lugar, pode sim. Por exemplo, se você quer ir além da casa, você quer ir em direção à casa, mas você vai ultrapassar ou parar antes, me voy hacia tu casa. Agora, se você quer ir especificamente à tua casa e nenhum outro lugar além, você vai ter que usar hasta. Tudo bem? Então, como essa frase ela tá bem aberta, você tem essas duas possibilidades de respostas. Entenderam, meus amigos? Vamos lá para a seguinte. Agora é a vez de quem? Do meu amigo Rafael. Vamos lá? Vamos lá. Vine com seu hermano. Boa! Vine com su hermano. Está perfeitamente correto. É uma preposição que te dá uma ideia de companhia, não é? Perfeito. Oi, Fabinho. Vamos lá. Chegou a tua hora? Vamos. Aí. Vine sem su hermano. Vine sem su hermano. Tá perfeito. Ele veio sem o seu irmão. Tá joia. Na sequência agora, que é a vez da minha amiga Fernandinha, não é isso? Manuel foi al cine de coche. Não, Fernandinha. Mas- Manuel foi al cine de coche. Mas por que, professora? Em português eu falo de carro. Perfeito. Em português você fala de carro, mas em espanhol, os meios de transporte, eles subcategorizam a preposição em. Entendeu, Rafael? Então, em espanhol, eu tenho que falar yo fui en coche, yo fui en autobús, yo fui en tren, ok? E nunca de. Show de bola? Vamos lá? Visto isto, catíssima! Ah, então aqui é Manuel foi al teatro a pé. Perfeito. Sabe por quê? Porque em espanhol, o a pé é uma estrutura fechada. Não vai pedir a preposição de.
Todos os meios de transporte pedem a preposição em, né? Eu fui em coche, em autobus, em trem, em navio, em avião. Agora eu fui a pé. E aí sim, acabamos. Ok? Eu agradeço a participação de todos vocês, meus alunos. Obrigada, Fábio. Obrigada, Rafael, Fernanda, Kátia. E a você, meu aluno, que ficou também ligadinho com a gente aí, desse outro lado, não é? Da televisão. Um grande beijo, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Bom, gente, a minha dica de estudo para vocês é, sem sombra de dúvidas, o nosso material didático, que está bem recheado com exercícios sobre. A nossa parte teórica de preposições, ela costuma ser bem pequena, porque a analogia feita com o português, ela é muito grande, tá? Agora, é conveniente que você exercite muito isso, tá ok? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente! Na aula de hoje estudamos preposições. Hacia, tras e bajo. Vamos ressaltar essas três. Por quê? Porque elas são diferentes do português. A primeira, hacia. Você tem que tomar muito cuidado para não confundir com o hacia, que é o verbo fazer, fazia. Hacia quer dizer em direção de ou aproximadamente em. Bajo quer dizer debaixo de ou sob. E tras é uma preposição que quer dizer após, atrás, detrás e além de. Tras llegar borracho, la insulta. Além de chegar bêbado, a insulta. Los gatos van tras los ratones. Os gatos vão atrás dos ratos. Fica bem ligadinho nisso, hein? Bons estudos! Bueno, mi compañero de clase, nadie mejor que nosotros sabemos lo importante que es ejercitar bien estas preposiciones.